Vamos agora para mais um vídeo. Na verdade, eu vou fazer esse segundo vídeo de equação do segundo grau. O primeiro vídeo nem ficou muito bom, né? Foi meu primeiro vídeo que eu fiz. Depois eu vou até refazê-lo. Mas agora eu vou fazer o segundo vídeo, a equação do segundo grau. Vou pedir para que vocês olhem o primeiro vídeo antes de ver esse, para que vocês entendam como funciona. Tá? Vamos lá? Segundo grau, professor Ismael Lima, parte 2, né? Segundo vídeo. Vou começar aqui com a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, sendo delta b ao quadrado menos 4ac. Tá? Importante para que nós venhamos a decorar, né? A fórmula de Bhaskara. Estudo do discriminante delta. Quando delta for maior do que zero, a equação tem duas raízes reais diferentes. Quando delta for menor que zero, a equação não tem raiz real. Quando delta for igual a zero, a equação tem duas raízes reais iguais. Vamos lá, por quê? Se você prestar atenção, o delta ele fica dentro da raiz. Então, aqui dentro da raiz, só vai, sendo raiz quadrada, né, só vai poder ser número positivo. Tá? Ou zero, né? Raiz de zero é zero. Perfeito, mas só vai poder ser número positivo. Número negativo não vai pertencer aos reais. É até interessante que você dê uma olhada no vídeo em que eu falo do conjunto dos números reais. Então, eu só vou ter raiz quando ele for positivo, raiz real, tá? Quando ele for positivo, e quando ele for zero. Tá? Raiz quadrada dele positivo vai ter uma raiz, aí eu utilizo mais ou menos, e quando ele for negativo vai ser zero, não há necessidade de utilizar o mais ou menos. Tá? Então, o delta positivo, vou pegar aqui um caso de delta positivo. Eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Aqui eu primeiro acho os coeficientes a, b e c. A é 1, b menos 5, c 4. E substituo. No lugar do b eu vou colocar menos 5, no lugar do a eu vou colocar 1, no lugar do c eu vou colocar 4. Menos 5 ao quadrado dá mais 5, tá? Lembra que base negativa, expoente par, a potência vai ficar positiva. Então vai ficar 4 vezes 4, 16, 25 menos 16, 9. Nesse caso aqui, o delta ficou positivo. Delta negativo. Observe que agora o A é 2, o B é menos 5 e o C continua sendo 4. Então, vai dar mais 25, né? Menos 5 ao quadrado mais 25 menos 4 vezes 4. Dá 16 vezes 2, 32. Devendo 7. Só tem 25, devo 32, vou ficar devendo 7. Então, meu delta deu negativo. Não dá para eu continuar resolvendo essa equação, porque não vai ter raiz real. Delta zero. X ao quadrado menos 6x mais 9 é igual a zero. O A, 1, B, menos 6, C, 9. Substituindo, menos 6 ao quadrado dá 36. 4 vezes 9, 36. 36 menos 36, 0. E aqui o delta deu 0, então as raízes vão ser iguais. Tá? Então, eu vou ter aqui um valor só para essa raiz. Relação entre coeficiente e as raízes. Os coeficientes, lembrando, é o A, o B e o C dentro da equação. É importante, tá, que você iguale a equação de segundo grau a zero. Se você não igualar, não dá para você tirar os coeficientes antes. Tá? E quais são as raízes? São os resultados que você vai encontrar. X' vai ser quando você utilizar o mais. Por isso que lá na equação tem mais ou menos. Né? X duas linhas vai ser para quando você for utilizar o menos. Então, você vai achar duas raízes. Ok? Qual é a relação que eu tenho?
A soma dessas duas raízes vai dar menos b sobre a. O coeficiente b menos o coeficiente b sobre a. O produto dessas duas raízes, se eu somar as duas raízes, vai dar menos b sobre a. Se eu multiplicar essas duas raízes, vai dar c sobre a. Exemplo aqui para entender como eu vou fazer isso. Coloquei um exercício aqui que na equação x² mais bx menos 2 é igual a 0. Calcule b, coeficiente b, sabendo que suas raízes são x'2 e x2' menos 1. Então, percebe, ele deu a equação, tá? Ocultou o coeficiente b. Na verdade, ele está querendo que eu determine qual será esse coeficiente b. E ele deu as duas respostas, né? As duas raízes, 2 e menos 2. Eu vou utilizar, nesse caso, a soma das duas raízes. Por que não o produto, professor? O produto é c sobre a. Tá? Então, caso ele tivesse pedido para eu determinar o c, então eu ia utilizar o c sobre a. Desculpa, como ele pediu para eu determinar o coeficiente b, então eu vou utilizar a soma. Se ele tivesse me pedido c, eu ia utilizar o produto. Então, vou utilizar a soma menos b sobre a. A soma das duas raízes. Eu vou somar as duas raízes, bem simples. 2 mais menos 1, né? Ficou 2 mais menos 1. Lembrando, vou tirar do parênteses, vai dar 2 menos 1, né? O mais antes do parênteses repete o sinal de dentro, o menos troca. Então, o mais ele vai repetir o menos lá de dentro. 2 menos 1, 1. Então, a soma menos b sobre a é igual a 1. Tá? Se o a é 1, então menos b é igual a 1. Então, eu vou multiplicar por menos 1, né? Aquela coisa bem básica. B é igual a menos 1. Tá? Então, eu resolvo ali a equação para achar o valor do coeficiente b. Nesse caso aqui, o coeficiente b é menos 1 e o valor das raízes é 2 e menos 1. Tá? Também posso resolver uma equação por soma e produto. Tem uma equação aqui, x² menos 9x mais 20 é igual a 0. Posso resolver pela fórmula de Bhaskara. Posso resolver por soma e produto. Também vão ter outros jeitos para que eu possa resolver essa equação. Tá? Primeira coisa, vou achar o coeficiente A é 1, B menos 9, C 20. Eu vou colocar aqui na soma e no produto. Eu vou substituir o B do coeficiente, o menos 9, pelo B aqui. Então vai ficar menos 9. Lembrando que é muito importante esse detalhe do parênteses. Quando o coeficiente é negativo, tanto para a resolução pelo processo de Bhaskara, quanto por soma e produto, você mantém entre parênteses. Por quê? Porque se você colocar aqui só o menos 9, você vai esquecer esse sinalzinho aqui de menos que vem antes do B. Na verdade, ele está falando assim, ó, eu quero o oposto do B, quando esse sinal aqui está na frente. Então, aqui, se o B é menos 9, eu vou querer mais 9. Porque o menos antes do parênteses vai trocar o sinal de dentro. Então, mais 9 sobre 1, nem coloquei aqui sobre 1. A soma das duas raízes vai dar 9. Produto, C sobre A. Então, vai ser 20 sobre 1 é igual a 20. A soma das duas raízes é 9 e o produto é 20. Então, eu estou procurando dois números, onde eu vou somá-los, vai dar 9, eu vou multiplicá-los, vai dar 20. Produto igual a 20. Como é que eu faço? Eu tenho 1 vezes 20, 2 vezes 10, 20, 4 vezes 5, 20. Tá? Tenho esses, estou pegando números naturais. Eu começo sempre pelo produto. Quando eu achei o produto, nesse caso, eu multipliquei 1 e 20, 2 e 10, 4 e 5. Então, eu tenho que saber qual desses pares aqui é a nossa solução. Aí eu vou para soma. A soma tem que dar 9. Se for 1 mais 20, vai dar 21. Então, está fora. Se a soma fosse 21, essa seria a resposta. 2 mais 10, 12. Está fora.
4 mais 5, 9. Opa, respostas 4 e 5. Isso vai funcionar muito para quando eu tiver respostas números inteiros. Se for natural, vai ser mais fácil ainda. Agora, se for números decimais ou irracionais, aí boa, vai ter que resolver pela fórmula de Bhaskara. Solução 4 e 5. Problemas com a equação do segundo grau. Agora eu fiz questão de colocar um problema aqui, porque uma das maiores dificuldades é na hora de resolver o problema. Entende a matéria toda e coloca uma questão contextualizada e pronto. O aluno não consegue resolver. Então vamos analisar com calma. A soma de um número real com o seu quadrado dá 30. Então ele falou que somou um número com o quadrado desse número que ele somou é igual a 30. Qual é esse número? Que número é esse, gente? Então eu vou escrever a equação de acordo com o meu enunciado. A soma de um número, que número é esse? X. Com o seu quadrado. Qual é o quadrado de x? X ao quadrado. É igual a 30. Observe que essa equação não está igualada a zero. Então, eu tenho que pegar esse menos 30, passar para o outro lado, trocando o sinal dele, para que essa equação ela fique igual a zero e assim eu possa resolvê-la. Tá? Eu vou resolver pelo processo, pela fórmula de Bhaskara. Como? A é 1, B 1 também, C menos 30. Pela fórmula de Bhaskara, eu vou ter essa solução, menos 6 e 5. Tá? Também posso resolver por soma e produto, né? 6 vezes 5, 30. Então, como é negativo, eu tenho uma resposta positiva e uma resposta negativa. E a soma tem que dar menos B sobre A. Se o B é 1, a soma tem que dar menos 1. Então, para dar menos 1 é menos 6 e 5. Antes de verificar se a solução menos 6 e 5 se encaixa, é a resposta do problema, eu tenho que verificar a soma de um número real com o seu quadrado é 30. Então, eu achei, primeiro, menos 6. A soma de menos 6 mais menos 6 ao quadrado dá 30. Vamos lá, menos 6. Menos 6 ao quadrado é 36. 6 vezes 6, 36. Menos 6, devo 6, tenho 36. Vou ficar com 30. Ok. Menos 6 bate, confere. E o 5? 5 mais 5 ao quadrado dá 30? Vamos ver. 5 mais 5 ao quadrado é 25. 5 mais 25 dá 30? Confere, perfeito. Então, qual é esse número? Na verdade, são dois números, que é o menos 6 e o 5.